Evangelho de Mateus, capítulo 17. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante. Lemos assim. Todos acharam? Quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. Amém? Senhor nosso Deus, venha falar conosco e derramar a tua graça e o teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Podemos assentar. Nós vamos falar sobre a nossa geração. Eu não sei se eu vou dar conta de transmitir o que Deus pôs no meu coração ontem. Sobre essa geração que estamos vivendo. E antes só um comentário a respeito do texto aqui, que depois não vamos ater muito ao texto, e sim ao tema. Né? E eu quero dizer para você que quando Jesus Cristo, em Mateus 17, verso 17, diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Ele chamou os seus apóstolos, os seus discípulos, de geração incrédula e perversa também, comparando aos escribas e fariseus que haviam rejeitado. A sua descrição é a mesma dos líderes que o rejeitaram lá no Evangelho, capítulo 11, verso 16 e 20. Porque Jesus estava com eles todo dia, convivia, ensinava, e mesmo assim eles não estavam crendo. Tem gente que vem à igreja todo dia, ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, mas a vida dele não muda. Ele não se aproxima de Deus, ele não vê, ele não consegue transmitir a sua fé. Então, essa é uma mensagem que tem uma conotação primeiramente histórica e atual. Eu vou estar te falando algumas coisas com alguma conotação histórica. E nessa eu vou ter que ler algumas coisas para você entender como é que foi a história. Mas eu quero começar com a citação do professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz: quando eu me for, e ele sempre diz que todos nós vamos um dia, ou quando eu me for é quando eu morrer. Todos nós um dia vamos. Será que eu vou fazer falta? Em outra frase ele diz, olha, outra citação ele diz: olha, um dia você vai morrer, um dia nós vamos morrer, mas em todos os outros dias você não vai. Então aproveita a vida hoje, viva a sua vida agora. Seja feliz agora, não espere para amanhã. Mas será que você vai fazer falta? Eu sinto falta mesmo da igreja tendo mudado, crescido. Nós aumentamos o tempo. Eu ainda posso olhar para a igreja e sentir a falta do irmão João Alves sentado do lado direito aqui naquela época. Né, irmão Jacinto? No mesmo banco, terceiro, quarto banco ali. Posso lembrar do irmão Gilmar, que sentava ali no cantinho dele. Podia fazer chuva ou sol. Toda terça-feira ele estava aqui conosco. Toda quarta-feira estava aqui para estudar a Bíblia e falar com Deus. Será que você vai fazer falta? Não tem um dia. Eu posso passar ali em frente à farmácia Torre 10 vezes por dia para fazer entrega, para todas as 10. Eu olho para aquele lado e vejo o Márcio. Porque ele faz falta. Será que você vai fazer falta? Olha só, irmãos. A igreja, depois que Cristo ascendeu ao céu em Atos capítulo 1, depois que ele subiu, ele morreu, ele foi crucificado, ressuscitado ao terceiro dia.
E lá em Atos capítulo 1 ele vai dar aquela grande comissão para a igreja ir adiante. Então, depois daquele episódio, diz a Bíblia, irmãos, que Cristo, ele simplesmente, ele subiu ao céu. Mas houve algo bem diferente. Daquela época até o ano 325, a igreja pregou livremente. Foi perseguida pelos judeus? Sim. Mas quanto mais perseguia, mais ela crescia. Crente servo de Deus que é, quanto mais bate, mais ele cresce, é que nem massa. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais perseguição, quanto maior o sofrimento, maior a vitória. A igreja reinou, a igreja pregou livremente. No segundo e terceiro século. Mas no terceiro século, no ano 325, aconteceu algo bem bacana. Diferente que mudou a história da igreja. Naquele ano, o imperador era Constantino, e ele financiou a igreja para que todos os lugares onde tivesse cristão, líderes pudessem se reunir. Lá em Nicéia. E no concílio de Nicéia foi cunhado, foi reunido, e a igreja então, como o pastor Zacarias explica lá naquele folhetinho, Constantino era aquele que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Constantino entendeu, compreendeu. Esse negócio de trindade é um conceito natural a todos. Para os judeus, para os pagãos, para os gregos, Zeus, Poseidon e Afrodite. Para os cristãos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no ano 325, a igreja casou com o Estado. A igreja casou-se com o Estado, isso é coisa histórica, você pode pesquisar na história. Você que vai fazer o IVA, você vai estudar sobre isso. Então aí, a igreja casou com o Estado. E a igreja passou a ser estatal. Passou a ter poder. Não poder do céu, mas poder financeiro. E aí aconteceu a idade. Quando você estava cursando o ensino médio na faculdade, você deve ter estudado sobre a Idade Média, ou o período das trevas. Esse período das trevas, os historiadores não gostam disso, que é algo muito pejorativo. Período medieval, também conhecido como Idade das Trevas, foi marcado pela autoridade da Igreja Católica, que era uma das instituições mais poderosas da época. Esse período durou do quarto século até o século XVI. Ela dominava a Europa cultural, política e economicamente, e julgava e punia como ela bem queria. Foi a época da Inquisição. A Igreja Católica instituiu a Inquisição para combater as heresias. Só que heresia do ponto de vista da igreja. Olha, você pode pesquisar no tudo eu pesquisei no Google. Você pode pesquisar lá, vai sair tudo como eu estou te falando. Heresia do ponto de vista católico. Né? A Inquisição foi criada pela Igreja Católica durante a Idade Média, mais precisamente lá pelo ano 470 por aí. E ela foi caracterizada pelas punições que incluíam torturas e penas severas. Os inquisidores portugueses, só os portugueses fizeram 40 mil vítimas, das quase 2 mil, sabe como é que morreram? Queimados na fogueira, porque não cria de acordo com a igreja. Na Espanha, irmãos, até a extinção desse ofício, que eles chamam de Santo Ofício, de 1834, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas. Dentre estas 300 mil, pelo menos 30 mil foram executadas de várias formas. Amém? E nesse período surgiu, lá pelo ano 1500 e pouco, surgiu, século XVI, surgiu os reformadores. Claro que não dá para falar sobre todos, mas muitos deles, que não aceitavam a Inquisição, que não aceitavam a venda de indulgência como Martinho Lutero, que viveu entre o ano
1483 e 1546. Já deve ter ouvido sobre Martinho Lutero. Quem foi ele? O monge agostiniano, doutor em teologia, ele era alemão, foi o principal mentor da reforma. Foi ele que escreveu as 95 teses que motivaram a reforma e a crença que dominou a Alemanha, Escandinávia e os Balcãs. Começou ali. Depois João Calvino, já em 1509 a 1564, entrou a reforma protestante na França e na Suíça. Mas na segunda reforma, que é chamada segunda reforma, tudo isso é contexto histórico. Porque a Bíblia nunca foi reformada, a fé é a mesma. Ela não mudou. Zwingli escreveu as suas 67 artigos, é um documento que ele considerado a carta magna da reforma protestante lá em Zurique, na Suíça. Nesse documento ele defendeu a autoridade suprema da Bíblia e a salvação pela graça e o sacerdócio de todos. O que é o sacerdócio de todos? Que eu, para me ser abençoado, eu não preciso de alguém orar por mim. Eu oro, eu posso interceder junto a Deus. Sacerdócio todo é o que a Bíblia diz. O Senhor nos fez rei e sacerdócio. Você pode orar e falar com Deus. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, Hebreus 10. Entremos, pois, a presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, já que o véu, pela sua carne. Tem nada que te impede de estar na presença de Deus hoje. Só você. Só você mesmo pode se impedir. Então, essa reforma, esse movimento liderado por Zwingli na Suíça, é chamada Segunda Reforma. Esses homens entraram para a história. Deixaram o seu legado. Qual vai ser o nosso legado dessa geração? Qual é o legado dessa geração que nós estamos vivendo hoje? Quando eu me for, será que eu vou fazer falta? Quando você for, você vai fazer falta? Qual é a diferença das igrejas do passado para as igrejas de hoje? A diferença é astronômica. Claro que a tecnologia avançou e muito, mas a maneira de se falar com Deus ainda é a mesma. Jejum, oração, Bíblia, jejum, não tem outra forma de falar com Deus. É só oração e Deus só fala com você através da Bíblia. Você tem que, como Paulo diz lá em Romanos 12, oferecer a Deus um culto racional. O que é racional? Você tem que se perguntar: será que aquilo que estão falando comigo, será que aquilo que eu estou aprendendo, será que realmente é para mim, é realmente o que Deus quer para a minha vida? Porque tem muita coisa que eu acho que eu estou querendo, às vezes é meu sentimento. Eu falei que no domingo passado, o nosso pensamento é virtual. Eu não penso aquilo que é real sobre mim. O real sobre mim, a minha esposa sabe, os meus filhos sabem, as pessoas que convivem comigo. Nós fantasiamos que nós somos aquele super crente, que nós não erramos, não falhamos. Será? Será que não erramos? Mas será que nós somos esse super crente que a gente pensa que é? As igrejas de antes não eram diferentes das agora. Eram simples. Porque a modernidade está aumentando a cada 10 anos. Não dá nem para comparar. Naquela época, as igrejas, por assim, havia um pastor, 2 ou 3 diáconos, um levita, no máximo 2. Geralmente as igrejas modernas tinham um órgão, ou um teclado, e um violão. Então não é? Mas muito modernas tinham alguns instrumentos de sopro. E hoje as igrejas? Hoje as igrejas, para as pessoas frequentarem, primeira coisa, tem que ser uma igreja bonita e grande. Porque quanto maior a igreja, melhor para mim. Porque quanto maior a igreja, mais eu me torno invisível.
vão me conhecer. Nós estamos vivendo a época da imparcialidade. Nós queremos comunhão com as pessoas que a gente ama. Olha só. Então, naquela época era diferente. As igrejas hoje são bem diferentes. As igrejas de hoje têm que ter telão multimídia. Tem que ter telão multimídia. Não apenas como nós aqui. Comenta todos. Não apenas como nós estamos. Tem que ter telão multimídia. Algumas têm bandas que são pagas. Músicos do mundo que tocam lá dentro, que são profissionais que ganham. Pastor, não tem isso? Claro que tem, conheço alguns aqui. Tem que ter uma equipe de louvor perfeita. Isso é bom? Claro que é, irmãos. Quem é que não quer ter uma banda melhor? Quem é que não quer ter instrumentos melhores? Mas acima de querer homens e mulheres tocando aqui em cima, esses homens e mulheres que tocam aqui em cima, se eles não frequentar o culto de oração, faça um favor para mim, não venha aqui em cima mais, não venha aqui em cima mais, porque ou você se inscreve no livro da vida, ou você não escreve, ou você quer ir para o céu, ou você está condenado a ir para o inferno. Cadê o nosso compromisso, igreja? Eu não quero profissionais. Eu quero, sim, homens convertidos que vão se tornar profissionais para agradar a Deus. Amém. Eu sei que o caminho ainda é triste, mas se você pegar a vida, Elvis Presley nasceu numa igreja, Whitney Houston também nasceu numa igreja, todos eles eram músicos, levitas que cantavam e tocavam, e de repente se encheu, parou com a oração, parou de buscar e foram para o mundo. Pesquisa na história para você ver. Muitos músicos americanos e brasileiros eram professores na igreja. Então, os encontros, os eventos das igrejas, irmãos, hoje em dia, são uma verdadeira festa. É ou não é? O pastor não é mais pastor, é mais um coach do que um pastor. Quem é um coach? São os Pablo Marçal da vida, pessoas aquelas que o coach, ele é um profissional que atua aplicando seus conhecimentos que tem e a sua metodologia coach na vida pessoal e profissional e empresarial das pessoas, contribuindo para que elas alcancem os seus objetivos em um curto espaço de tempo. Né? Pessoas que fazem maravilhosamente, como o Pablo Marçal e tantos outros, são coach. Pessoas que têm uma inteligência, têm uma metodologia e ajudam outros a conquistar os seus objetivos. Bom, graças a Deus, maravilha. Só que o objetivo do homem de Deus que vem para a igreja, aquele que tem um chamado de Deus, o objetivo dele, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, é te ajudar a crescer na fé e te levar a ter comunhão com Deus da melhor maneira possível. É te levar você a ter comunhão com o Senhor. É de dar os rumos da sua vida espiritual para que você possa conquistar o céu em primeiro lugar, conquistar o coração de Deus. Ah, pastor, mas e as outras coisas? As outras coisas, com o seu trabalho, dedicação e a sua fé e a bênção de Deus você conquista. Você chega onde você quiser. Amém. Está na Bíblia, Josué capítulo 1. Medita na minha palavra de dia e de noite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da minha vida. Deus falou para Josué: ninguém vai poder te resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando as palavras do livro dessa lei não saírem da tua boca. Quando você pegar a palavra de Deus e fazer dela a sua vida. Aleluia. Então você pode conquistar. Só lembra para mim um pouquinho.
Você pode conquistar com a sua fé e a sua determinação. Olha só, nós não podemos esquecer que foi dito aqui em Mateus 16, verso 26. Que importa o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Isso quer dizer que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Só que no caminho das conquistas, eu não posso esquecer de viver minha fé. Saiba que muito mais importante que conquistar o mundo é você conquistar o coração de Deus todo dia. Sabe por que muitos casamentos se acabaram? Né? Eu não lembro do filme, que eu já vi tem muitos anos. Tinha um filme que a mulher perdeu a memória. Né? Era a mulher dele, né? Todo dia o rapaz levantava e alguém já viu? E ele tinha que conquistar aquela mulher todo dia. Chegava no final do dia, estava abraço e beijo. Mas se um dia ela estava louquinha, eu não conhecia ele. Mas o casamento é isso. Eu tenho que tentar conquistar a minha esposa todo dia. Cortejá-la todo dia. Claro, não é todo dia que eu faço isso perfeitamente. Tem dia que eu não posso nem perguntar para ela, né? Fica caladinha. Mas tem dia que a gente consegue, né, Lucas? Tem dia que o negócio está difícil. Mas a gente tem que tentar todo dia conquistar quem nós amamos. Nós amamos a Deus, Senhor. Eu quero conquistar todo dia a tua graça, a tua misericórdia. Eu quero chamar a atenção de Deus todo dia. Então, irmãos, as igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas que não estão fazendo nada para mudar a história. E o pastor falou assim: olha, se você está na igreja e não está envolvido em alguma coisa, toma cuidado para você não estar fazendo muito daqueles que estão dando trabalho para a igreja. Então, quando você partir, será que você vai fazer falta? Outra diferença, vamos ver a diferença da nossa fé. A igreja de antes e a igreja de agora. Por exemplo, até as músicas cristãs, os nossos hinos mudaram. Eu fui pesquisar lá os hinos de antigamente e eu achei o autor de uma música composta em 1973 pelo pastor Nelson Monteiro Nelson Monteiro da Mota. Ele compôs um louvor, vamos assim, que ultrapassa gerações, ultrapassou a barreira das nações, que é segura na mão de Deus. E olha só como é que é diferente antigamente para hoje. Eu peguei só uma estrofe, eu sei que todo mundo conhece o hino. A estrofe que eu peguei para te mostrar é: se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Como? Eu seguro na mão de Deus e vou orando, jejuando, confiando e confessando. Amém. Segura na mão de Deus e vai. Olha como é que eu seguro na mão de Deus, irmão. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar e eu vou segurando na mão de Deus. Os hinos de antes, agora eu vou estar falando aqui, que quem gosta de literatura, eu vou estar falando um pouquinho sobre literatura agora. Então mudaram. Até a literatura influenciou as igrejas. Como é que são os hinos hoje? Falam sobre Deus? Falam. Uma grande maioria fala sobre Deus. Mas uma grande maioria fala como Deus, como sentido que ele tem obrigação de me abençoar. Né? Mas não é assim. Não foi apenas os hinos que mudaram, mas a nossa fé foi modulada. Foi modulada, quer dizer que ela sofreu uma alteração. Ainda crê em Deus, sim, mas a visão de Deus mudou. Não oramos mais para ser cheio do Espírito Santo e para ser usado por Deus. Agora se ora para conseguir o que quer. Daniel fez uma campanha de 21 dias, não foi? Não.
Daniel determinou orar, até Deus dar uma resposta para ele, do que estava acontecendo, da situação que ele estava vivendo. Hoje se ora para ter dons, e quem ora para buscar os dons, ele ora, mas no sentido depois ele usar esses dons para fazer o que ele quer. Irmãos, as pessoas querem que ser cheio de Deus para poder aparecer. Deus não está preocupado em você ser engrandecido. Deus está preocupado em ver almas se convertendo, sendo transformadas. Amém. Aleluia. Glória. Ninguém está querendo ter comunhão com ninguém mais. Eu sei que ainda existe muitas pessoas que oram, que buscam. Eu sei que tem muitas pessoas que clamam ao Senhor. E é por isso que a igreja está de pé na face da terra ainda. Porque como Deus falou para Elias, olha Elias foi para lá no Monte Horebe e falou assim: Senhor, olha, eu fiquei só. Tem mais ninguém lá que serve ao Senhor. Todo mundo está virando para o lado de Baal. Qual foi a resposta de Deus? Não é bem assim, Elias. Lá tem 7.000 que não se curvou os seus joelhos a Baal. Tem gente fiel lá. Pode voltar que lá tem gente fiel. Amém. Nessa igreja, nesse lugar tem gente fiel. Você, eu espero que seja um desses, porque eu não posso enxergar quem é fiel e quem não é. Mas eu sei que daqui no nosso meio, em todas as igrejas da face da terra, tem fiéis. Porque no Salmo 101 está escrito: os meus olhos vão procurar os fiéis da terra, para que habitem comigo. Glória a Deus. Ninguém mais está querendo comunhão com ninguém, irmãos. Ninguém. Parece que as pessoas agora, ninguém quer mais comunhão. Por que nós não estamos querendo comunhão? Estamos chegando na igreja e eu passo, e que eu aprendi que quem chega que cumprimenta. Pastor irmão, como é que você está? Saudação seria sua irmão, pegou o espírito. Amém. Glória. Saudação é isso, irmãos. A gente não vê isso muito, irmãos. Nós temos que voltar a ser como antes. Ter prazer em ver o outro abençoado. A Bíblia diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Como é bom você ver as pessoas crescendo e prosperando. Como é bom você ver que o seu irmão está crescendo, ele está melhorando na fé, ele está melhorando financeiramente, quer dizer que ele vai poder abençoar a sua família, vai poder abençoar os seus. Glória a Deus. Nós não preocupamos mais saber como é que o próximo está. Não? Não estamos preocupados mais como é que o próximo está. Mas nós precisamos aprender. A Bíblia diz, lá em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Como eu posso, irmão, assim, ajudar alguém a levar a sua carga, se eu não conheço ele, eu não sei como é a vida dele, eu não sei o que ele faz, eu não sei qual é o sofrimento que ele está passando? Porque amigo são poucos. Amigos que eu tenho são muito poucos. Bem poucos. Amigo que eu tenho 100% que eu posso confiar minha esposa. E alguns poucos. Eu não vou citar nomes. Porque amigo é quem, segundo Augusto Cury, aquele que conhece a sua vida, se abre o coração para ele. Ele conhece as suas alegrias e tristezas. Esse é seu amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele vai na sua casa quando você está sofrendo e te ajuda. Porque quando você está na bonança, ele vai se convidar. Mas quando você está sofrendo, ele está do seu lado. Ele ora com você, jejua com você, ele busca com você. Esse é o tipo de geração que a gente tem que ser. Então a lei de Cristo, o que ela é? Amor, comunhão, perdão e santificação. Irmãos, até mesmo na literatura as coisas mudou. Eu gostava muito de literatura, até que eu tenho muito livro sobre literatura.
O único livro que eu não consegui ler todo foi o Lusíadas de Camões. Ele é muito profundo, é muito chato, né? Se alguém leu, você vai ver que é bem profundo ali a poesia dele. O Lusíadas de Camões, Luís de Camões. Então, mas olha, até mesmo a literatura mudou. Tem um período aí que nós chamamos de teocentrismo e antropocentrismo, ou homocentrismo. Estava no segundo ano lá, no terceiro ano do ensino médio. Bom, o que era o teocentrismo? Até o século XIV, XV, era mais ou menos teocentrismo. Que a palavra teo quer dizer Deus. Teo, Deus. Centrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Teocentrismo é a base da cultura medieval todinha. Então, Deus era o centro de tudo. De uma época para cá, mudou para o antropocentrismo, que é o homocentrismo. Esse pensamento filosófico coloca que o indivíduo como centro para o entendimento do mundo. O antropocentrismo ou homocentrismo é a ideia de que o homem é racional, crítico e capaz de conduzir a sua própria existência. Bem? O processo de transição entre o teocentrismo e o antropocentrismo se deu no século XV e XVI, justamente com a reforma, paralela à reforma protestante, chamada reforma protestante da história. Então as coisas mudou, pode ser na literatura antes, Deus é o centro de tudo. Hoje já não é mais. A inteligência artificial foi criada. O bilionário Elon Musk, que é o mais rico do planeta, há algum tempo, que está tendo uma brigazinha com alguns ministros aqui no Brasil, do STF, ele disse que certa vez que ele vai até o céu para mudar determinadas coisas. Estão criando Bíblia. Então, porque o homem está achando que pode. O homem pode ter pisado na lua. O homem pode criar espaçonaves maravilhosas. O homem faz coisas maravilhosas. Mas segundo a Bíblia, Salmo 24, verso 1, do Senhor a terra, o mundo, tudo que nele há. E eu gosto que Jó escreveu lá no seu livro, está escrito lá: se Deus pensasse em si mesmo e recolhesse o espírito de vida, diz a Bíblia em Jó, que tudo que existe morreria. Deus dá vida a todos. Amém. Então preciso tomar cuidado. Não importa o que as pessoas estão falando, nós somos uma geração a ter que fazer, deixar história nessa cidade. Na sua família. Esta geração está sendo marcada pela geração da tecnologia. Sabia? Nunca houve uma época tão fácil de ter acesso a livros, estudo. Mas você não vê ninguém falando sobre isso mais. Por quê? Porque não há tempo. As mídias sociais estão tirando tempo. O ser humano passa em torno de média de 7 a 8 horas por dia com o celular na mão. As coisas mudaram, mas Deus não mudou. A mesma coisa, recebeu o Senhor. Ora-se do mesmo jeito. Não dá para mandar um zap lá para Deus, você tem que ajoelhar e falar com Deus mesmo. Quando a coisa apertar, você tem que dobrar a oração. Você vai ter que santificar mais sua vida, se aproximar mais de Deus. Glória a Deus. Quando ele servir a Deus, ele é a mesma. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, espiritualmente falando, mas eu sei que você pode melhorar ela. Você pode ler mais a Bíblia, você pode orar mais, você pode participar mais. Você pode ser mais alegre, mais contente, mais feliz, porque você tem uma vida abençoada. Amém. Tudo bem, você pode não ter o que você sonha, mas você pode conquistar os seus sonhos ainda. Enquanto a vida há esperança. Eu disse aqui uma vez, estava pregando, eu peguei, eu fiz uma pesquisa e o fundador da Rede Globo, ele abriu aquele canal lá com 60 anos de idade. O Roberto Marinho, 60 anos de idade. Estava pensando, crescendo vida. Não importa
que ele cria, o que ele fazia. Estou falando que você pode conquistar ainda. Amém. Se olhar pela Bíblia, Caleb estava com 85 anos, se não me engano, quando ele procurou Josué. Josué, lembra que quando a terra que nós visitamos, se não me engano, Monte Hebron, Deus me prometeu me dar aquela terra. Posso já ter 45 anos. Eu estou com a mesma rigor de quando eu tinha 45 anos para entrar e sair. Me dá o que é meu que eu vou conquistar. Então, seja, me dá o que é meu que eu vou tirar todo mundo de lá e tomar posse. Você pode tomar posse daquilo que você sonha. Amém. Você pode marcar sua geração, sua família, seu lar. E eu estava falando das músicas, eu fui pesquisar as músicas atuais. Não é que eu achei uma que realmente a letra é boa, eu até mandei para o Micael. A cantora canta bem, a música, a melodia é bem feita. Mas eu me apeguei mais à letra, depois que eu fui escutar a melodia. Primeiro eu olhei a letra. Porque não era o objetivo meu pegar a letra, pegar a música. Até mandei para o Micael, mas ele, vamos deixar para depois, né? Olha só um trecho dessa música, da Reacende a Chama, de Suede Silva. Já não se fala tanto em oração, santificação não querem mais pregar, por que pararam de falar no céu? E só fala em bens materiais. Aí vem uma parte que eu achei melhor. Mas dentro da igreja, existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz acender de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Peguei só um trechinho, a letra da música é bem grande. Então nós precisamos voltar para isso aqui. Ainda tem pessoas comprometidas com a palavra. Ainda tem homens e mulheres que preocupam com o que cantam e com o que louvam. Pelo menos essa aqui eu gostei. Parabéns ao autor. Então eu sei que o autor não foi ela, foi Deus. Um dia o pastor Anderson Silva estava falando sobre isso. Porque às vezes é Deus que dá. Quando Deus dá uma coisa para alguém, aquilo ali eu não posso acreditar que a inspiração veio de Deus, não que Deus foi. Foi Deus, não foi? Deus me deu inspiração para eu escrever, então o autor verdadeiramente é Deus, eu só fui escrito. Então, parabéns a quem teve a sensibilidade de escrever essa música. Dentro da igreja, tem uma igreja espiritual. Aleluia. Porque em toda a igreja há um conglomerado, o pastor Geraldo da Fonte estava ensinando sobre isso. Mas a igreja comprometida ela é um pouquinho menor. Existem os congregados, aqueles que fazem parte da igreja, mas aqueles que se comprometem a levar o evangelho, a orar, consagrar, e ver a igreja crescer, ver a sua família crescer, são poucos. Não é muito, não é pouco. Então nós vamos tomar cuidado com a nossa geração. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida hoje? O que é que você tem feito? Para onde você está indo? Vou perguntar de novo. O Marco Capela diz: quando você for, você vai fazer falta? Qual que vai ser a sua história? O que você tem deixado? Qual será o seu legado, igreja? Aleluia, Jesus. Jovens, o que você está fazendo? O evangelista João escreveu: jovens, eu creio que sois fortes. E a palavra está em vós. E tens vencido o maligno. Cadê esses jovens que estão vencendo o maligno? Cadê esses jovens que são o futuro da igreja? Cadê essa geração de crianças que louvam, que adoram ao Senhor? Hoje você vê o pastor Fernando pregando. E realmente ele é um homem de Deus. Mas o que você não sabe é que com poucos anos de idade, ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi tão cheio, mas tão cheio, que em todo lugar onde ele colocava a mão era abençoado na época. Isso não é de agora não, é de criança. Você tem que ensinar a criança o caminho que você deve andar.
Você tem que orar com seus filhos, orar com a sua família. Glória a Deus. Mas chega o momento da família, quando é criança você ensina. Depois dos 18 anos você só aconselha se puder. Se não, você deixa quebrar a cara. Vocês ficarem em pé.